Pronto. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião do nosso ESG, né, estudando sempre o livro do Evangelho Redivivo. E para que a gente comece a reunião, a Georgia vai fazer a página inicial e o Alvinho depois vai fazer a nossa prece. Renunciar, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo número 154, texto, né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Oi, gente, olha só, vamos deixar mudo. Ao Ai, ai, desculpa, Jorge, até você eu deixei mudo. Abre aí. Tá, pronto. Então, Tá. vamos lá. Vamos. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, clama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Jorge, eu não estou mais ouvindo. Vocês estão, gente? Não. Não. Então, estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu vou ler de novo então esse trecho, tá? Uhum. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles o cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim,
esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E, somente com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna. Algum? Hum, hum. Deus, nós esse momento de ensino e de aprendizado que a gente tem cada semana aqui no EG, com cada trabalhador e toda a disposição para a gente saber o estudo do Evangelho e de viva Jesus, graças a Deus, para mais um estudo da nossa querida irmã e Leone, muito obrigado no plano dos amigos espirituais e de Jesus. Amém. Obrigada, Jorge, Alvinho. Então, nós vamos dar continuidade ao tema 49, que é o advento próximo do Reino dos Céus. Nós estamos na narrativa 1. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e hoje é o capítulo 19, do 1 a 30, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer só... vou mostrar para vocês que na semana passada nós fizemos o tema 1, que era a pergunta sobre o divórcio. Aí a gente conversou sobre a indissolubilidade do casamento, o divórcio, a lei de amor. Nós comentamos também, estudamos a contingência voluntária e Jesus e as crianças. E para hoje ficaram 3 temas, que é o moço rico, o perigo das riquezas e a recompensa prometida ao desprendimento. Então, só para a gente dar uma recordadinha, né? Vamos dar uma meditada sobre esse primeiro capítulo, essa primeira parte. Então, ele vem falando dessa primeira parte sobre a questão do amor humano, do amor espiritual. E como que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra? A gente sabe que na evolução que a gente está, é muito difícil a gente conseguir distinguir exatamente, né, esse amor que nasce desse eu profundo, né, e esse desejo emocional que vem dos nossos sintomas, das nossas questões mais materializadas, mais animalizadas. E ele fala no texto, né, que é do Thomas Pastorin, que essa confusão é fácil nesse momento que nós estamos. Porque, apesar... como é que a gente externa esse amor que vem do eu interno? E que ele diz que geralmente tem raízes milenares. Então, são espíritos que a gente já conviveu há muitos anos, já se relacionou de várias formas e criou laços muito fortes com eles, né? Então, a gente, quando se reencontra aqui, a gente confunde um pouco essas questões do amor espiritual com o amor mais carnal. E quando a gente vai manifestar esse amor, a gente se confunde, né? Então, é isso que ele fala, que o amor do eu interno, esse amor mais espiritual, como ele é milenar, tudo, ele também se manifesta através de outros veículos que lhe dão a expressão única possível no plano terráqueo. Qual é a gente aqui tem uma forma de manifestar o amor, e a nossa forma de manifestar o amor tem muito a ver com as questões físicas, né? Com as questões mais materializadas. Então, é difícil para a gente entender muito e separar, né? Aí ele continua falando que o amor do espírito é sempre puro, induzindo a união dos espíritos, independente das emoções animalizadas. E ele dá, então, alguns sinais para que a gente reconheça esse amor mais espiritual. Primeiro,
ou não requerer retribuição. Então, é aquele amor que continua irresistível, firme, sólido, mesmo nas diversidades, mesmo se eu sou desprezada, mesmo se eu sou ferida. É o amor que não é apaixonado, sabe aquela paixão, né? Fogo que arde sem doer. Não é isso. Ele é um amor que vem do equilíbrio. Esse amor espiritual, ele supera os defeitos, tanto os físicos quanto os morais, pois ama, na verdade, aquele espírito milenar que vem evoluindo com as suas dificuldades, com os seus ganhos, das suas virtudes, etc., né? Então, ele fala que a personalidade é apenas uma casca exterior, que hoje existe e amanhã termina, porque através da evolução nós vamos nos modificando, nos melhorando. E a última é que a fraqueza é a lealdade entre os dois é absoluta e não há jamais segredos entre ambos. Então, essa pastorinha faz uma distinção desse amor mais espiritualizado. E aí a outra que a gente tem que refletir é que nós falamos sobre Jesus e as crianças, né? Qual seria a importância de estagiar na fase infantil das nossas existências? Então, a fase infantil é muito importante, nós sabemos disso, né? E ela é muito, a gente precisa, é extremamente necessário para o grau de evolução que nós estamos passar por essa fase, e é uma fase longa, né? Então, a gente passa por essa fase a fim de nos aperfeiçoar. Porque o espírito, nesse momento, ele é mais acessível, ele é mais acessível, ele é mais fácil da gente corrigir erros, observar problemas, né? Questões emocionais. Então, por isso que aos pais é um peso grande, porque aí ele fala que a criança é argila moldável, aguardando as mãos do dirigente olheiro que lhe dará forma e conteúdo. Então, é isso. Essa criança passa por esse momento, esse período grande, né, na infância, né? Os animais, por exemplo, a infância deles é super rápida, né? Porque é nesse momento que a educação é muito importante, né? Então, de você aparar as arestas, orientar, ensinar, observar as dificuldades, né? Então, a função do pai, né, dos pais nesse momento, é de orientador, de aparador de aresta, de observar essa criança, ajudando ela no máximo que puder. Então, segundo Jesus, qual é o fator agravante dos relacionamentos que provocam ligações doentias? Então, Jesus vai esclarecer que não é o contato dos corpos densos que provoca ligações kármicas entre duas pessoas. O que provoca, né, são as nossas questões, ações espirituais, o domínio espiritual, que vai provocar ligações reais, e por isso o pensamento o pensamento é que realmente produz essas vibrações capazes de marcar o intelecto e o corpo emocional, de tal forma que só resgate futuro possa cancelar. Ou seja, não é a questão do relacionamento físico entre o homem e a mulher que provoca ligações kármicas. É mesmo o modo de ser, o modo de a gente se comportar, as ligações que a gente faz com o outro através do pensamento. E, aliás, né, não precisa ser qualquer relacionamento, né? Pode ser um relacionamento que tenha ligações doentias, porque de questão de dependência, de questão vibracional, né? Então, isso é muito importante, não é? E a questão do divórcio, né? Jesus, na verdade, ele sempre foi contra os judeus repudiarem, especialmente as mulheres, e expulsá-las de casa, né? Até eu falei que para os judeus eles não são a favor do adultério, mas eles passam muito mais a mão na cabeça do homem do que da mulher, né? Eles aceitam muito mais o adultério do homem do que da mulher, apesar de não ser aceito de modo geral, né? E é interessante, né, que o pastorinho fala que nesse evangelho que nós vemos não existe nada a respeito da monogamia. Apenas Jesus fala que não se deve repudiar a mulher, né?
para quem você está casado, quem você mora, enfim. Porque ele ali ele fala no Evangelho que ambos vão constituir, nós até discutimos isso, né? Um só corpo, né? Ou seja, vão ser uma unidade que vão ter uma meta, um objetivo, né? E, e quando um repudia, e na casa era o homem, né, que repudia, a mulher não poderia fazer isso, apresentaria a amputação de uma parte do todo, óbvio. Se Jesus fala que os dois formariam um único, né, uma coisa única, se você repudia a mulher, você estaria tirando uma metade. E aí, nós falamos sobre a vida celibatária. Será que Jesus glorificou? E é justamente naquela parte dos eunucos. Lembra que Jesus fala que há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, outros eunucos foram feitos pelos homens, e aqueles eunucos que são eunucos por causa do reino dos céus, né? Então, é sobre isso que ele está perguntando aqui. Então, esse versículo de Jesus, ele não vai glorificar a vida celibatária. Jesus não está falando aqui que é importante a gente ser celibatário, não. Mas ele está falando da questão desse eunuco, que é aquele que se dedica, ele não precisa nem ser celibatário, nem precisa ser, tem outra palavra que eu esqueci, mas é porque ele se dedica a, as coisas espirituais. A gente deu o exemplo do Chico, do Divaldo, entre tantos outros, né? Buda, Mahatma Gandhi, enfim. Eles abandonam o desejo de casamento, muitas vezes ou não, mas eles vivem voltados para as questões espirituais, né? Então, eles podem ser chamados a uma vida de celibato, mas não é necessariamente que seja celibatário, né? Então, a gente até comentou que na Igreja Católica isso é uma obrigatoriedade, e quando não parte da pessoa, não é uma coisa que vem de dentro, daquele eu dela, né? Ela vai fazer aquilo com um objetivo, porque ela entende aquilo, fica muito difícil, né? Então, a gente conversou sobre essa questão também. Alguém que. Ixi, eu esqueci de decidir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Que a gente vai entrar agora na. Só um minutinho. Uhum, Boa noite a todos. Eu não consegui cumprimentar antes, uhum. mas uma das grandes causas de repudiar a mulher e dar o divórcio para os judeus era a infertilidade. Ah, sim, Nunca era a causa da mulher. Sempre, nunca era a causa do homem. do Sempre homem, era a causa da sim, mulher. óbvio, né? Então eles repudiavam a mulher como sendo uma mulher infértil. Tanto que algumas, para não serem repudiadas, tinham uma relação extraconjugal rápida só para engravidar e depois O filho era do aí dava casal. o herdeiro e Aham. voltava à monogamia. Mas isso Entendeu? aconteceu com Abraão. Não só. Há Né? outros casos na Não, mas história. Abraão é lá no começo. Ele Sim, também, que ele ele fica acabou com H, com a tendo escrava livro com a H. escrava. Então, porque ele não repudiou a mulher, mas ela ofereceu a escrava para ele engravidar. E depois ela acaba engravidando, enfim. Mas e eu, quando eu fiz o estudo, eu li que os judeus, eu não sei, hoje mudou muita coisa, né? Mas Mas eles não eu estou assistindo aceitam, uma série em que são muitos judeus, tá? eles não, as E mulheres não usam anticoncepcional. não, Não usam, eles não porque usam, não usam, porque a função é procriação, eles precisam, né? Então, assim, ela não usa anticoncepcional. mas na década de 50 do século XX, ainda havia mulheres com medo de ser repudiadas Porque não tinha o pelo filho, fato ser estéril. de não gerarem filhos, É. Agora tá? tá fácil para saber Então, quem é o isso eu estou infértil. assistindo uma série que está relatando Aham, bem vários costumes judaicos é legal. Depois você põe o link. e uma
esposa de um rapaz que já tinha 7 anos de casado e não engravidava, ainda pergunta para a irmã: será que ele vai me deixar para conseguir uma outra É, é muito forte que isso, né? dê filhos? É muito forte essa questão é, da herança, sobretudo uma herança de masculina, é né? Que é a por, que leva o nome, na a que leva. verdade, a herança mesmo de dinheiro, é só pertence ao homem, a mulher não pertence, né? E o mais interessante ainda, que a mulher tem uma prerrogativa muito importante. Ela gera o judeu. Se essa mulher judia casa com qualquer outro homem, o filho é judeu. Se um judeu casa com uma mulher que não é judia, o filho dele não é judeu. Ele pode até se converter, mas não é muito bem aceito no mundo judaico a Sim, conversão. isso é verdade, porque a mulher, Ela é um você vaso. assiste o parto e você sabe que está saindo de dentro dela. Agora, com quem ela esteve antes para gerar aquele filho, aí sempre pode pingar uma dúvida, Mas não entendeu? importa para eles. Se nasceu do ventre de uma mulher, é judeu. Vamos continuar que Exato. se eu não. E a mulher judia é judeu. Sim, é judeu. Então, Elarra fala: você quer saber se você é judeu? Pergunta para sua mãe se ela é judia. Se ela for judia, você é judeu. Então, vamos lá, faltou ser cedilha. Então, agora a gente vai entrar na parábola do moço rico, que está lá em Mateus, capítulo 19, 16 a 22. Então, a gente conhece muito isso, né? Aí alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Respondeu Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? O bom é um só, mas entrar para a vida, guardar. Bom é um só, mas se entrar para a vida, guardai os mandamentos, né? Guardai. Então ele pergunta: que mandamentos? Aí Jesus, estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então ele falou os 10 mandamentos, né? Aí o moço falou para ele: ah, mas isso eu faço, isso eu tenho guardado. O que me falta então? Aí Jesus fala para ele assim: se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você possui, dá para os pobres e terás o tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, porque ele era possuidor de muitos bens. É interessante isso, porque para os judeus, a riqueza era uma questão de bênção divina. Quanto mais rico você era, mais abençoado você era. E, e isso foi essa fala de Jesus trouxe muita perplexidade, porque mesmo as pessoas, né, que na igreja primitiva, eles carregavam muito ainda dos ensinamentos judeus, né? Por isso que o moço não gostou muito dessa história, não, e acabou então não seguindo Cristo. Então, no Evangelho, né, o Jesus acaba mostrando que aquele homem, na realidade, ele não observava os mandamentos conforme ele falou, porque ele disse, não, mas esses mandamentos eu cumpro, mas não cumpria, né? Todavia, na narrativa dos evangelhos canônicos, pode-se perceber que esse ensino não visa as necessidades dos pobres, mas focalizava o rico, isto é, a necessidade que o rico tinha de sacrificar as suas muitas posses se realmente desejasse entrar nas riquezas celestiais. Então, a gente sabe que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que tem, porque ela traz muita facilidade, né? E a gente acaba ficando muito egoísta, né? Querer mais. E, então, é uma prova difícil. Então, Jesus observa isso, né? E, quer ver, para os judeus, quanto mais eles tinham, mais eles eram abençoados. Mas a bênção aí, no caso, não é material, né? A bênção é espiritual. Então, essa bênção de Deus através das riquezas não é o foco que Jesus sempre trouxe para a gente, né? Aí, Emmanuel, lá no livro Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, ele vai fazer algumas considerações a respeito assim, do risco do apego à materialidade.
Então, Emmanuel vem chamando a atenção dessa questão, como é complicado e como a gente precisa tomar cuidado com a questão das facilidades do que o dinheiro traz. Então, ele fala que o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. As disputas sempre são por poder, por quem tem mais, né? Quem quer mandar, é sempre assim. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Então, isso se repete, se repete, se repete. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Ou seja, a gente olha essa exterioridade, o que acontece no mundo, e assim, quanta guerra para quê? Né? Quanto poder para quê? Né? Então, a gente vai chegar cheio de ouro do lado de lá e com as mãos completamente vazias, né? Porque de conteúdo espiritual a gente está levando muito pouco. Então, essa questão da riqueza também ajuda a gente a querer mais da materialidade, muito menos da espiritualidade. A Amélia Rodrigues, ela conta uma história, que eu vou ler, que chama O Mancebo Rico, está lá no capítulo 5 de Premissas do Reino. Então, ela fala que o apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo que tens, porque aí vem da parábola. Reparte com os pobres, terá do tesouro no céu. Vem e me segue. Jesus fala isso para aquele mancebo rico. E aquela voz, então, penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Então, o mancebo sentia, né, aquela voz falando para ele, né? E, embora ele repousasse nesse leito de madeiras preciosas, incrustados de ébano, se banqueteasse em respastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüento raro, envolvendo em tecido de linho leve, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Então, assim, apesar dele tudo possuir, ser muito rico, na sua essência ele era infeliz. Então, apesar de todo o luxo que ele tinha, todos os seus pertences valiosos, ele se sentia vazio, né, no coração. Então, ele buscava nas competições de pigas lá da Cesareia alguma coisa que representava para ele a realização de alguma coisa ou a fuga dele da sua realidade, da vida que ele tinha. Então, Jesus fala para ele dar tudo que ele tinha e seguir ele. E ele falava que ele não podia, ele não conseguia naquele momento. E o mestre acaba ficando feliz, eu estou dando uma encurtada, né? E a Amélia fala que quando os discípulos encontraram Jesus, ele fala que o quão difícil era entrar no reino de Deus os que têm riquezas, porque se apegam tanto a ela que ele, apesar de saber que é infeliz, apesar de não ter certeza se aquelas diversões que tanto ele gostava era uma fuga para ele, uma realização, ele não teve coragem de seguir Jesus, né? Então, e ele também não foi, porque depois de uma semana ia ter lá na Cesareia, a capital do ócio do prazer, competições de biga, que ele competia muito, era aficionado nessas, né? Então, ele competia. Então, era uma festa enorme, né? Era uma coisa que todo mundo gostava, né? Aliás, um corredor de biga famoso foi Saulo de Tarso, né? Ele também corria de biga. E aí, numa dessas corridas, ele fez uma manobra infeliz, o carro vira, e o que acontece, né? Virou, ele caiu na arena e foi pisoteado pelos cavalos que passaram. Então, e aí ele morre, né? E aí ele fala, silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo.
Então, ele não consegue mais escutar os gritos, mas ele escuta a voz do Cristo. Renuncia-te a ti mesmo e segue-me. Então, ele vê dois braços, o envolve veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada em lágrimas, custódio o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Então, ela está contando desse moço rico que só aceitou ir com Cristo depois da morte dele, né? Esse tem algumas reflexões que eu encontrei, por exemplo, que ele, né, como eu já falei, ele buscava nessas competições, né? Ele buscava sempre essas competições, mas ele ignorava se essa busca, o que ela representava para ele. Será que era a busca de uma realização ou apenas fuga daquela vida que ele tinha de tudo, mas que não, infelizmente ele era infeliz. E aí o autor ele fala sobre o auto-engano, que o auto-engano, no caso dele, que ele não sabia, né, qual era a finalidade daquela propósito, que é uma espécie de cegueira provocada pelo nosso ego para ele nos defender de algo ou para esconder a própria fragilidade. Bem o moço rico, né? Então, ele usava de subterfúgios, e a gente também costuma fazer isso, para a gente defender alguma coisa que incomoda, ou que a gente não gosta, ou que a gente não consegue mudar, né? Ou então para esconder, ou a gente se defende ou se esconde, né? Então, as dificuldades que a gente tem. Então, ele chama isso de auto-engano, e ele diz que não compreendemos, no entanto, que o auto-engano tem um efeito contraditório. A gente usa muito esse auto-engano como uma defesa, mas ele acaba tendo efeito contraditório, porque ele é um mecanismo de defesa, sim, mas que ele nos coloca em vulnerabilidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa enfrentar a nossa realidade, porque um dia mais, dia menos, elas vão aparecer para a gente. E se a gente se auto-engana o tempo todo, a gente vai ter muita dificuldade de enfrentar, de entender e enfrentar essa realidade nossa. Então, não é uma boa a gente estar usando esse auto-engano, né? A gente precisa de enfrentamento da realidade. Então, todas as justificativas para recusar o convite do mestre de Nazaré, que nós fazemos ainda hoje, são fruto do quê? Do nosso egoísmo, da nossa própria ignorância. Então, é chegada a hora da gente despertar para a verdade e definitivamente atender a esse divino chamado. Então, o Jesus chama ele e ele tem muita dificuldade, ele não consegue desapegar das coisas e acaba, então, indo depois da morte. Jesus ainda espera ele. Alguém quer colocar alguma coisa? Esses temas vão falar sobre o seguinte também, é a questão da riqueza. É um tema que é bem junto com o outro. Alguém quer comentar, gente? Aí, o, o outro tema é o perigo das riquezas, que é a continuação, Mateus 19, 23, 26. E então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? E Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Jesus aqui reafirma a questão da dificuldade que nós temos de trabalhar, né? Ou com a questão da riqueza, que né? Não é fácil para a gente. Então, Emmanuel também, no livro Fonte Viva, ele traz uma coisa muito interessante quando ele fala desse problema do amor. Então, ele fala que quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus corpos perecíveis, essa energia
do coração denomina-se avareza. Então, ele fala, ele vai trazendo três coisas que acabam dificultando a vida da gente por questões da gente querer ter. Então, quando a gente tem a gente tem essa energia, né? Esse querer, né? Por dinheiro, né? Esse querer amontoar e se comprazer dessa amontoar, de ganhar e cada vez mais, né? Então ele fala, isso chama avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se em egoísmo. Então, do mesmo modo, ah, quando aquilo que eu tenho acaba me atormentando porque eu acho que eu sou melhor que o outro, porque eu tenho mais, né? Eu acho que eu sou o centro de tudo. Então, ele fala que essa energia, ele sempre está trazendo essa energia, né? Essa força, ela vai se converter em egoísmo. É tudo para mim, tudo meu. Então, eu só, né, vou adquirir. E o terceiro, ele fala que quando só se vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina na sua órbita chama-se inveja. Então, ele coloca, é muito interessante, né? Quando ele fala que a gente desse desrespeito, quando ele fala da gente ser o centro de tudo, quando ele fala da gente querer tudo para a gente. Então, ele fala sobre esse problema da questão do dinheiro, né, das riquezas, né, do poder. E Jesus fala, né, então, no Evangelho, e eu vos digo ainda que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rei entrar no reino dos céus. Acho que a gente já trouxe isso, acho que todos nós já temos uma noção, né? Porque Kardec até fala que parece uma figura de linguagem, assim, né? Um pouco até forçada, porque não é, porque é complicado a gente entender a relação que tem entre um camelo e uma agulha, né? Nossa, como Jesus fala uma coisa, um camelo e uma agulha, sabe? Aparentemente não tem nada a ver, mas tem algumas explicações. A primeira é que o hebreu ele usa a palavra camelo não só para designar o animal, mas também para designar um cabo. Então, a gente pode usar, né, como esse significado. Então, é, esse camelo, que é um cabo, ele pode passar pelo buraco da agulha, certo? Então, isso é mais plausível de entender, né? Que tem um camelo, que é um cabo, então ele, né? É mais fácil esse camelo passar pelo buraco da agulha, porque às vezes o buraco da agulha é muito menor do que o camelo, mesmo ele sendo esse cordão, mas ele dá essa primeira intenção, a gente pode entender dessa primeira forma. Existe outra também, que existia nas casas portinholas, onde os animais entram. A gente acho que copiou isso, tem cachorro. É mais nos Estados Unidos, né? Que eles têm aquelas portinhas embaixo na porta para o cachorro entrar e sair da casa. É mais ou menos assim. Aqui no Brasil a gente não costuma, né? Vai que entram outras pessoas pela portinha. Mas nos Estados Unidos você vê nos filmes, nos desenhos, né? Aquelas portinhas que os cachorros, pelo menos os gatos, saem e entram na casa. Então, essas portinholas, óbvio, eram menores do que para passar um camelo. Era muito difícil o camelo passar por aquelas portinholas, né? E para ele passar por uma portinhola daquela, era que ele precisava tirar a carga dele, ele tinha que se ajoelhar, e o camelo, ele ajoelha, mas fazê-lo ajoelhar e empurrar ele para dentro daquela portinhola. Então, segundo essa interpretação, Jesus estava dizendo: para o rico entrar no reino de Deus, seria necessário deixar a carga do amor, do amor às riquezas para trás, se agachar, se humilhar diante de Deus. Eu acho essa bem interessante, né?
Então, quando ele fala do camelo entrar no reino de Deus, é mais fácil ele passar aquela portinhola, mas ele tem que se agachar, tirar toda a carga. Então, ele precisa ir limpo. Como ele falou para o moço né, da outra, do outro tema, né? Dá tudo que você tem aos pobres e me segue. Era essa a intenção da questão do cabelo. Né? Tira toda a sua carga, do seu amor às riquezas, se limpa de tudo isso e venha comigo. Se humilha, né? Se agacha perante Deus e venha comigo. Essa é a terceira. Ô, Miriam, Oi. é tipo fluido ou não? Hum? É tipo um, 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 fluido ou não? Ido. Alguém entendeu, Jorge? Você entendeu o que ele quis dizer? Ele falou Um, isso mesmo, que é tipo um ídolo, né? Aí, não, fluido, 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 fluido. fluido. fluido, É, é, fluido. é. O que aqui você está falando? É tipo fluido, não, é não? Se você está falando fluido, eu não entendi, porque o que Jesus está falando aqui é para que a gente, se a gente quiser entrar no reino do Deus dos céus, a gente precisa se desfazer desse apego que nós temos com as coisas materiais, né? Se humilhar, né? Servir o próximo, é isso que ele está falando aqui. Então, ele está comparando com esse camelo, né? Que para passar na portinhola ele tinha que se agachar, tinha que tirar toda a carga dele e ainda tinha que empurrar eles. Os espíritos têm que empurrar a gente, meu. A gente agacha, tira os espíritos para aquela estátua lá de São Paulo, né? Deixa que eu empurro, mais ou menos assim. Eu não sei se eu entendi, viu, Alvinho, mas é isso. E tem uma terceira explicação que fala justamente que Jesus usava muito uma hipérbole, né? Que é uma forma muito exagerada da gente dar ideia do que aquilo que a gente quer fazer. Aí ele dá uns exemplos que a gente fala quando você morrendo de fome. A gente não morre, né? Eu não estou morrendo de fome. Estou congelando de frio. Eu já falei 1 milhão de vezes, né? E ele fala que a Bíblia tem muitas hipérboles, como 70 vezes 7. Então, essa é a explicação. Para vocês, qual é a das três interpretações que vocês mais se identificam? Assim? Qual seria dessas três? Qual a que vocês mais acham que é a mais acertada, vamos dizer? Ninguém tem um palpite? Estou falando da hipérbole, do camelo animal passar para a portinhola ou do camelo cabo passar para a agulha. Sim. Eu, eu acho que eu Gustavo passar pela ajuda. O que eu estou perguntando é: qual dessas três interpretações vem de encontro com o que a gente pensa ou que a gente interpreta essa passagem de Jesus? A primeira, Para você é a primeira. E aí? Bom, eu acho que é a questão do cabo, né? Oi? Elisa? Oi, oi. Ah, É a questão do cabo, porque é igual como quando a gente fala no português da manga, né? A gente tem duas coisas, a gente tem a manga fruta e a manga da camisa. ah. Então, quando a gente usa, quando você explicou aí a questão do cabo, para mim a questão do cabo seria o mais lógico. E aí, Jorge? É É, isso realmente, né? Assim, e a gente tem uma
muitas coisas para a gente acabam tendo dupla interpretação, tripla interpretação, várias interpretações, né? Sim. A gente, às vezes, algo que foi dito que é de comum, um ouve de um jeito, o outro ouve de outro jeito, o outro interpreta de outro jeito. Parece até aquelas coisinhas que a gente vê no Facebook, que é assim, o professor está dando aula, o professor disse isso, olha o que eu entendi, olha o que é a realidade, Ah, tá. A realidade entendeu? Realidade é isso, o professor disse é, isso e eu entendi isso. Então, são é. coisas. Foi dito uma coisa, mas É que nem assim, você vê na Shein uma roupa, você compra, o que é a realidade é completamente diferente do que ela mostrou. exatamente, realidade e A expectativa, né? expectativa. Realidade e expectativa. É isso aí. Ai, ai, vocês querem colocar mais alguma coisa? Que está faltando só mais um para a gente ver. Não? E o último, então, é a recompensa prometida ao desprendimento. Tá vendo? Ele fala as duas parábolas sobre a questão do dinheiro, né? Uma ele pede para que você abandone todas as questões materiais e siga ele, ou seja, vive mais as questões espirituais, do evangelho. A outra, ele já fala da dificuldade, né, que o rico tem de passar, de ir para o reino do céu. E para isso a gente teria que tirar, deixar essa carga que a gente carrega, né, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, né, para conseguir então ser mais, evoluir mais e estar ali no reino do céu. E agora ele vai falar da recompensa. Ô, Mi, só um minutinho. Até a primeira, a leitura que eu fiz mesmo é um exemplo disso daí, Hum. né? Quando Jesus fala para abandonar pai, mãe, Sim, né, sim, a terra. leitura da página, né? A Sim, leitura sim, da é. página é claramente isso, tanto é que o próprio Emmanuel nos chama a atenção para saber o que é abandonar, o que é Que é renunciar. renúncia. Aham. Ou seja, a maneira correta, porque você primeiro precisa lidar com aquelas pessoas para que um dia você possa, né, ajudando eles também a progredir, a evoluir, para que você possa um dia se reunir com quem realmente você tem afinidade. Mas que Afinidade. primeiro você não é abandonar, é você trabalhar, aceitar aquilo ali e você, para você mais tarde conseguir, né, A sair. gente discutiu muito na semana passada a questão do sacrifício, né? A gente tem muita dificuldade também de entender essa questão, né? Os casamentos sacrificiais, a gente discutiu sobre isso. E não é fácil para a gente, né? A gente até admira, né? A Alcione, né? Como, né? A gente tem algumas coisas que você fala, nossa, como ela suportou tudo aquilo, Joana né? de Porque para a Cusa, né? gente, Joana de Cusa, a gente tem uma grande dificuldade, né? Mas é só evolução mesmo. Então, aqui, no versículo 27, ele começa a falar: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Ele já não recebia nada, né? Porque a pergunta dele já foi assim: eu deixei, mas não queria, né? Porque assim, eu vim até aqui com você, né? Deixei tudo, mas o que que eu vou receber por isso? Ele já está cobrando alguma coisa por tudo. Aí Jesus fala: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e os muitos derradeiros serão os primeiros. Então, essa passagem é meio complicada, né? Quando ele fala dessa questão, né? Porque ele foi muito bom com Pedro, né? Porque o Pedro já estava querendo receber antecipadamente, né? E aí ele fala, assim, no frigir dos ovos, Deus está falando assim: se vocês vivenciarem as leis de Deus,
Se vocês seguirem os mandamentos, se vocês vivenciarem o evangelho, obviamente vocês herdarão uma vida eterna, né? Mas isso não é numa encarnação, né, gente? São em várias, né? Então, a cada encarnação, a gente vai se melhorando, né? E vamos acumulando mais tesouros, mas os tesouros aqui são espirituais, são as virtudes que a gente precisa, né? Então, a questão do planejamento reencarnatório é muito importante, né? Porque a gente sempre vai reencarnar com provas ou expiações, não é? E a prova da riqueza pode ser uma delas, e a prova da pobreza também, entre outras, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender e a entender. E é interessante que ele traz aqui uma passagem do livro Céu e Inferno, que tem um relato de um espírito feliz. Lá na última, na último capítulo lá do Céu e Inferno, Allan Kardec transcreve várias reuniões mediúnicas em que eles recebem espíritos que ele classifica de várias formas, feliz, infeliz, obsessores, enfim. E ele conta, né, o relato desses espíritos, né? E aqui ele traz o relato de uma condessa que se chamava Paula e que passou pela prova de riqueza e passou muito bem pela prova da riqueza. Então, a gente vai ver que, apesar de ser uma prova que é difícil, não é impossível de ser vencida, né? A gente só precisa pedir essa prova quando a gente estiver mais evoluído, certo? Que a gente já deixou algumas coisas para trás, né, gente? Porque no começo essa prova vai ser uma derrocada. Mas, se a gente estiver mais evoluído, a gente vai conseguir entender melhor e usar melhor dessa prova. Então, essa Condessa Paula, ele se descreve como uma moça bela, jovem, rica e de uma família ilustre. E era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais, ou seja, a gente vê que ela já é um espírito mais evoluído, não é? Ela faleceu em 1851, com 36 anos. E tem vários, boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em vez de aumentá-lo. Então, ela tinha algumas características de espíritos já mais evoluídos. Não muito, talvez, mas já no bom caminho. E aí tem um diálogo enorme dela, que ele pergunta para ela, né? E eu trouxe um pedacinho aqui que ele questiona como que foi, aquela coisa toda, e ela responde: Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Realmente sou feliz, muito mais do que a linguagem pode exprimir, embora ainda esteja longe de atingir o último grau. Estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de aí haver experimentado um só desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, consideração, eu tinha tudo o que entre vós constitui a felicidade. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à de que eu desfruto aqui? Então, é interessante, a gente percebe que ela tinha uma evolução um pouco melhor, né? E que, você vê, ela entendia, porque ela fala que não experimentou o desgosto real, não experimentou porque, que nem Chico, as coisas não magoavam ela, né? Chico não se desculpava porque nada magoava ele. Então, ele não precisava se desculpar com ninguém, perdoar ninguém, porque ninguém fazia mal a ele. Ele não deixava, né? Então, ela já estava mais ou menos nesse entendimento, né? Então, ela fala que ela tinha tudo o que constitui para nós a felicidade. Ela tinha, e ela soube usar disso. Mas, no entanto, ela, quando compara a felicidade que ela teve aqui na Terra com a que ela está tendo no mundo espiritual, ela fala que não dá nem para comparar. Né? Que a felicidade, essa felicidade que eu tive aí, que você está me perguntando, com essa que eu estou aqui. Então, assim, ela desencarnou e foi para um bom lugar. Ela é um espírito feliz, né? Ele já escreve lá.
ela é espírito feliz. Então, ela passou por aqui numa prova de riqueza, ou foi uma consequência para a família, e sem ter problema, né? Ela usou dessa riqueza de uma forma boa, então ela foi classificada como um espírito feliz. Então, assim, a riqueza, por mais difícil que ela seja, ela pode ser vencida. Então, obviamente, se a gente recebe essa prova, ou, né, essa consequência, num momento que a gente já é um espírito mais evoluído, a gente passa mais fácil, né? Se a gente está aqui medianamente, a gente pode sucumbir. Porque uma coisa é a gente falar, não, eu vou ajudar todo mundo, vou ser empreendedor. É difícil, né? Então, é que ele traz o primeiro versículo, no 27, né? Quando Pedro fala que tinha deixado tudo, né, para seguir Cristo e o que eles receberam. Aí a Amélia Rodrigues, né, agora no livro Caminhos, pelos Caminhos de Jesus, ela fala: quando ainda não se sabe amar verdadeiramente, sempre se aguarda retribuição. É isso que eu. Né, e Jesus, na boa, assim, faz assim. A gente é esse que não sabe amar e quer sempre que o outro retribui. Então, toda vez que a gente exigir retribuição, preste atenção, não é? Esse não é o amor espiritual, esse é o amor carnal. O amor, porém, se basta a si mesmo. Ela está falando de um amor espiritual, porque ele vai preencher o coração de quem doa e vitaliza o coração daquele a quem é oferecido. Surge espontâneo de dentro de cada ser e exterioriza-se como um perfume suave que termina por impregnar. O amor é pleno e o seu fruto é sempre amor, porque procede de Deus, a ele retorna. Então, aqui ela está dando, né, um exemplo daquilo que a gente conversou lá sobre a questão do amor espiritual, né? Um amor pleno, um amor que é espontâneo, que basta a si mesmo, né? Então, é muito bonito quando ela fala que preenche o coração de quem doa e vitaliza o coração daquele a quem eu estou oferecendo esse amor. Muito bonito o que ela fala. E aí, nós encontramos habilitados a exercer o amor verdadeiramente, ou ainda pedimos resposta e esperamos compreensões como Pedro. Óbvio que a gente está muito mais para Pedro do que para Condessa Paula, né? Então, não tem jeito, né, gente? Mesmo que a gente suprime muita coisa, nós temos a exteriorização de um amor muito emocional, muito carnal, né? Muito humano. Então, é difícil, né? A gente tem uma dificuldade. E, O então, pessoal costuma falar, né, um amor visceral, né? Porque amor você não visceral, pensa. é. Né? O pessoal fala coisa de pele, né? É, exatamente. É isso aí, é visceral. E às vezes a gente confunde mesmo, né? Porque, presta atenção, eu sempre pensei isso. Você já teve convivência? Imagina, só que está encarnado aqui perto de você, um monte de gente, um monte de espíritos. E pode ter sido relacionamentos ótimos ou não, mas então essas lembranças, quando a soma, são fáceis da gente entender que aquilo é visceral ou é uma coisa assim, espiritualizada, né? Que eu já convivi com aquele espírito de boa. A gente às vezes percebe, né? Tem amigos nossos que, assim, que ele não magoa a gente, ele pode fazer o que quer, ele não magoa, né? Já passou essa fase, né? E tá tudo certo, e a gente se dá bem, e tem umas coisas que são fáceis. Isso pode acontecer até com filhos, mas tem outros que são mais complicados a convivência e que às vezes se mistura, né? Sentimentos. A gente é uma complicação de sentimento. Mas eu acho assim, a gente percebe mais fácil aqueles que parece que caminharam com a gente, está tudo certo.
né? Que a gente, nossa, que máximo, né? Que está tudo bem. Filho também. Dos dois, eu sei quem caminhou comigo com mais facilidade e o filho que caminhou comigo com mais dificuldade, né? A gente percebe algumas coisas nesse sentido, né? Então, é isso que ela fala aqui, né? Então, ela vem falando, ao fortalecer-se, renuncia aos interesses menores e prossegue amando. A renúncia tem preço e o êxito é a sua coroa. É a eleição pelo ideal, pelo que lhe parece melhor. Isso é muito difícil para a gente. Renunciar é difícil, muito difícil, né? Então, a gente tem dificuldade de fazer renúncias, porque a gente vai fazer que nem Pedro. Pedro renunciou e está cobrando. A gente também. A gente renuncia e mas depois vai cobrar, né? A gente não renuncia para um. Não tem, a gente vai saber que Pedro cobrou do Cristo, gente. Deixei tudo para te seguir, o que que eu vou ganhar? Ó, né? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de fazer uma renúncia por amor mesmo, por esse amor espiritual. Porque sempre ela fica lá, sabe? Cobrando, cobrando. Sabe, quando você, às vezes, você discute com alguém, você fala, lembra daquela vez, daquela vez? Gente, a gente não consegue esquecer. Eu fiz isso para você. Sabe, como assim? Você não fez de coração? Você vê por que está cobrando agora aquilo que você fez. Mas nós não conseguimos ainda, né? Mas está ali no Evangelho, Jesus está mostrando para a gente. Cada vez que a gente estuda mais um pouquinho, a gente aprende um pouquinho mais, né? Às vezes, Miriam, até quer dizer, pedaço aí, e o que você está falando, acaba levando a gente até a compreender o porquê que Divaldo, o porquê que Chico nunca se relacionaram. Aham, Não porque eles não tivessem esse entendimento, mas a pessoa com quem eles, de repente, iriam se relacionar teria esse entendimento é, também não. deles terem esse tipo de, né, de ter esse amor assim que renuncia a tudo, que abre mão de tudo, É, que, é, né, é interessante, eu vi uma chamada, não sei se é de um documentário, de vários padres que deixaram a batina e explicam, eu queria até explica o motivo. Eles fizeram um documentário com padres que abandonaram a batina. Assim, 90% abandonam porque precisam ter um relacionamento, né? Precisam de outra pessoa para conviver. Não consegue essa convivência longe, né? Não consegue. Porque você pode estar cheio de gente do seu lado, mas não tem ninguém, sabe, ali, né? que Então, preencha esse isso, tipo de amor que é, a gente ainda tem necessidade. pois é, isso viver sozinho é difícil. Então é isso, eu acho que a gente. Então, tem um monte, eles foram, sabe, fazendo uma chamada bem interessante. Então, aqui, né, ele fala que há homens que não conseguem obter mais nada da sua riqueza, além do medo de a perder. Então, o avarento, né? Fica lá. E aí, o Divaldo, né, através dessa Joana de Ângeles, Jesus na atualidade, ela fala: os gozos materiais são cadeias vigorosas que jugulam os homens, prendem, né, as paixões primitivas que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre levam à decomposição moral, à morte de ideais libertadores. Olha só. A Joana é danada, né? Então, ela fala que a gente gosta dessas coisas, esse prazer material, não só sexual, mas tudo que dá prazer para a gente é bom, a gente tem necessidade, não é? Mas ninguém está falando que não pode. Você tem que tomar cuidado com aquilo que te arrasta, né? Porque você pode usar, usufruir sem se deixar arrastar, não é? Então a gente não consegue, porque a gente acaba virando vício, 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 né? Essas paixões primitivas. E é interessante porque uma vez foi um palestrante no Meivei, que muita gente não gostou, porque ele era muito
E ele falou dessas coisas, sabe? Para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente escolhia, sabe? Porque a gente se deixava arrastar pelo modismo, pelo isso, pelo aquilo outro. E muitas vezes, alguma coisa que você vem trazendo como objetivo de conquista, por uma paixão que você desencadeou, porque às vezes você entra em contato com uma coisa e desencadeia em você mensagens ou coisas que você já fez. E aí você volta a fazer aquilo. Não sei se ficou. Vamos dar um São os exemplo. gatilhos, né? Então, São os gatilhos. por exemplo, eu vim nessa vida falar, vou parar, não vou fumar. Não bobagem, assim. Não, dessa vez eu não fumo. Aí eu entro numa roda de amigos, eles começam a fumar, me oferecem cigarro, eu pego um. Se eu pegar um e tudo bem parar, tudo bem. Mas aquele cigarro pode, isso, destravar gatilhos meus que ficaram lá, que eu falei que dessa vez não ia fazer, e eu volto a fazer. Então, são paixões primitivas, né? Isso é o de menos, mas tem coisas que muito piores, né? São paixões primitivas, coisas que eu já fiz, tive dificuldade de resolver, venho nessa reencarnação sem aquilo para que eu consiga me melhorar, para que eu consiga me fortalecer, evoluir e para que na próxima, numa outra, eu resgate aquilo que está ali e que eu preciso. Mas eu posso derrapar, né? Eu posso, então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com tudo que dá esse clique na gente aí, e o clique ruim, né? Que leva a gente a abrir comportas aí que nós não conseguimos depois fechar, né? E ela fala: o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo estacionado lá, na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Tem nem um moço lá, né? Que ele não sabia se aquilo era fuga, né? Ou se era. Então, é isso. A gente tem dificuldade, todo mundo tem, né? E muitas vezes a gente deixa para depois, deixa para amanhã, vai empurrando com a barriga mesmo, e a gente acaba estacionando. E essa rotina do dia a dia, essa falta de compromisso, de assumir compromisso, está deixando muita gente em depressão, né, gente? Nossa, cada dia mais, muita depressão, muitas pessoas não sabendo o que fazer, É um uma vazio existencial, melancolia, né? um É um vazio. vazio existencial, Uma né? coisa Fica... incrível, né? Você fala, mas como fulano fulano? Pois é difícil mesmo, né? Pois é, muitas vezes a gente destravou um gatilho que estava ali com uma conduta, né, que para a gente não foi boa, né? Com alguma coisa que a gente acaba destravando algumas coisas que a gente não ia fazer nessa vida, que a gente acaba piorando. Aqui, ó, um desejo não muda nada. Agora, uma decisão, sabe, eu tenho desejo de fumar, mas se eu decido fumar, é danoso, né? Estou dando um exemplo bem assim, né? Então, tem um momento de escolha e um momento de decisão, obviamente. Né? Toda decisão acaba passando por uma escolha, né? A serenidade é a pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana, sem a qual muito difícil se tornam as realizações. A serenidade é o estado de bom sentimento entre o dever e o direito, olha só, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Então, olha a importância da serenidade, porque se a gente não tiver serenidade, a gente não vai saber escolher, muito menos tomar decisão, né? Uma decisão acertada, né? Então, olha o que ela fala, gente, que a serenidade é o estado de consentimento entre dever e direito. Vou escolher qual é a decisão que eu vou tomar, né? E ela tem que se harmonizar em benefício daquele, do meu, né, por exemplo, daquilo que eu estou escolhendo, do que eu vou consentir, entre o consentimento e o dever. Está vendo só? Consentimento é um problema, a gente tem que saber escolher.
E a reflexão, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Tá? Amélia, de novo, no livro Trigo de Deus. Então, vamos lá, a reflexão que fica. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. E eu estou terminando, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Assim, o que eu vejo é o seguinte, né? Esses estudos, essas passagens, muitas vezes a gente passou por elas, leu, mas não teve a profundidade que o É, estudo traz para a gente. E quantas reflexões, e aí a gente vê o seguinte, né? São passagens bíblicas que foram escritas pelos apóstolos, né? No caso aí por Mateus, que a gente ainda está estudando, aham, mas são atemporais, só. porque traz exatamente, cabe agora, Vai coube caber no no passado, vai futuro, caber no vai. futuro. É. E é E sempre você assim. vê que por que que ele cabe agora e vai caber depois? Porque a gente vai evoluindo e vai entendendo melhor. A gente vai entendendo melhor. Parece que você fala, nossa, eu não tinha enxergado isso, eu não tinha visto isso. E vai, né? Quando mas Haroldo que falou que o Emmanuel estuda o Evangelho com Estevão, eu falei, nossa, o cara que escreveu vários livros, cada versículo do Evangelho, ele fez um texto, né, para ajudar a gente a entender melhor por cada versículo. Imagina ele estudando com o Estevão o Evangelho. Que nível de estudo não deve Que ser, hein? nível, Que pois nível é. de estudo. Quer dizer, é o mesmo Evangelho, só que Mas o entendimento é outro, né? aprofundado, sim. Mas cada evangelho tem um tipo de profundidade diferente. Sim, com certeza. E essa Mas, profundidade, Alvinho, vai depender de nós, da nossa evolução, para a gente estar entendendo. Não exatamente. adianta eu falar, não é assim, Alvinho. Não. Cada um, né? Às vezes a gente tira alguma coisa, mas nem todo mundo entende do mesmo jeito. E está valendo, sabe? Contanto que a Olha, por gente. exemplo, essa passagem mesmo do camelo passar pelo buraco de uma Hum, agulha, isso daí, muitos anos eu carreguei na minha vida esse versículo achando exatamente e o isso. camelo é. O camelo vai para o camelo animal vai passar no buraco de uma agulha. Eu ficava assim imaginando, meu Deus, que loucura é essa? Como isso vai acontecer? Por quê? Por falta de conhecimento do É, vocábulo, né, da sim, palavra, qual a interpretação que ela tinha, qual a outra é. interpretação, e também de saber um pouco mais do próprio evangelho, É, da eu própria. gostei das três explicações. Achei bastante interessante. É muito interessante mesmo, muito rica de É, exemplos e que foi nos traz legal, muitas foi. reflexões, né? A questão mesmo do próprio rico, né? Que é difícil o rico entrar no É, reino do céu, é justamente por isso, porque a riqueza ela vem acompanhada de tantas vantagens pois é. materiais, de tantos benefícios, ainda menos mal quando visa só os benefícios. Pior é quando, além dos benefícios, se vem acompanhado de uma arrogância, achando Mas que é é melhor isso, que o né? outro Mas e sobe em cima do outro. no mundo de hoje, é o que acontece, né? Quem tem dinheiro, né? E não tem jeito, A, ma- né? a Não, maioria das vezes se torna arrogante, né? E é, e quer as fazer do portas se outro abrem, sabe? As coisas ficam uma, mais fáceis, né? uma Então, facilidade muito grande, é verdade. você está entendendo? Então, é interessante quando eles acham que você tem dinheiro, né? Eles te tratam de maneira diferente. Outro dia, a É moça, verdade. eu fui fazer o óculos, né? É, e ela falou, nossa, você tem uma cara de rica. Eu falei, minha filha, é sua cara, tá bom? Onde arranja que eu sou cara de rica? Acho que ela queria que eu fizesse mais um óculos. Tem cara de rica. Eu falei, olha só que interessante. Mas tem muita coisa a ver, assim, sabe? Eu acho que é o trato das pessoas.
E as pessoas acabam te olhando para você e te classificando. Se ela tivesse me classificado, essa moça aí, olhado para mim e falar assim, aqui é antipática, pronto, acabou. Você está entendendo? O rica para ela, de repente, foi positivo, mas ela podia ser negativo. Fala, Solange. Eu sempre pensei no buraco de uma agulha como sendo aqueles desfiladeiros estreitos que tem aquelas passagens bem finas, bem estreitas, que, que são difíceis, às vezes, até para uma pessoa passar, entendeu? Hum, Eu imaginava isso, olha porque eu só. falava, agulha de costura não faz sentido, né? Então, aí eu, nos meus pensamentos, eu fui desenvolvendo essa ideia na Mas época. olha só, Solange, você falando isso. Paulo, quando ele foi lá para o deserto, ele fazia tenda. Imagina o Sim. tamanho da agulha que eles faziam tenda. Então, o camelo passava pela agulha dele, né? Porque eles faziam tenda, né, para se proteger. Ele era. Porque cada família tinha um tipo de Ele profissão, né? ele E era ele era artesão. artesão. Então, e ele se sobreviveu muito com o artesanato, muitas vezes que ele estava em outros lugares. E ele fazia um tenda, e eu fico imaginando, ele com uma baita agulha, porque a agulha tinha que ser grande, porque o material daquela época era uma coisa grossa, né? Era pesado, é. Era pesado, né? Então, o camelo passava fácil Era pela tipo agulha um do linho, Paulo. né? Uma coisa É, assim mais o camelo grossa. passava fácil. E como as coisas na época de Cristo também foram contadas com muitas alegorias, né? A gente Sim, consegue entender que pode ser mais uma figura alegórica, mas Uhum. tem relação com o que você falou mesmo do sentido pois da é, você palavra. viu? Elisa, você Sim. levantou a mão? Elisa, Levantei rapidinho que você falou o negócio de cara de rica. Eu fui comprar um negócio no pet shop, o bombom, e eu tenho cara de pobre, porque a menina, eu perguntei se tinha um medicamento. Aí ela assim, olha, é muito caro. Aí eu falei, mas eu não tava, eu falei, tá, tudo bem, você tem? Aí ela, tenho, mas é muito caro. Aí eu falei assim, filha, eu não estou te perguntando o preço, eu estou perguntando se você tem. Tá Você vendo? tem. E eu já tinha pesquisado o preço, eu já sabia mais ou menos quanto que era. Aí quando ela tenho, mas é muito caro. Eu falei, você pode pegar, por favor? Aí ela trouxe, aí ela, a senhora vai pagar no cartão, quer dividir? Eu falei, não, meu amor, eu vou pagar no débito. Mas então, esse é o problema. As pessoas julgam pelo que vê e nem sempre. Porque é individual isso. Eu posso olhar para você e gostar. E é interessante isso. Eu ri muito quando ela falou isso para mim. Eu acho que ela está querendo ser um pouco mais mas óbvio, isso tá? acontece muito mais do que a gente imagina. Ah, Muito mais. sim. Muito, muito mesmo. Ah, não Muito. é à toa que existe um ditado popular que as aparências Me enganam. enganam, sim, Exatamente. sim. Exatamente. É horrível você julgar Meu os outros pai por aparência. já foi vítima disso aqui na cidade, numa concessionária, por conta de estar de bermuda, chinelo e camisa. E estava com dinheiro para comprar um carro à vista. Não atenderam ele. Simplesmente ele ficou rodando no salão quase meia hora e não atenderam. Ele foi embora e comprou em outro lugar, e comprou no Fernando. Entendeu? Mas assim, foi, simplesmente ficou lá jogado. E ele falou. E depois, quando o gerente se deu por conta do que tinha feito, porque o Carlinho estava com ele e o Carlinho depois falou com uma pessoa que trabalhava na loja, aí o gerente ligou lá para casa da minha mãe, pedindo milhões de desculpas, pedindo para ele voltar lá, que ia atender, mas a minha mãe falou: não, ele já foi em outra agência e já comprou o carro. Mas ele estava com dinheiro no bolso naquela É. época, porque isso já faz mais de 20 anos, ele estava com dinheiro no Você bolso, ele vê, não ia né? pagar cheque nem nada, não. E não E, vendeu, não comprou o carro. e olha, Porque se a gente trouxer para a gente também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente olha para a cara da pessoa e já julga. E esse julgamento atrapalha a gente. Porque depois você fala, não é, cara, ela é legal, né? Mas é, até a gente achar a pessoa legal, depois que você já olhou e já detonou essa pessoa,
fica muito difícil. Fica muito Então, são difícil, é coisas que a gente verdade tem que mesmo. tomar cuidado. Então, mas isso também vem da questão de você se achar, né? Numa posição É. superior, muitas vezes, né? Então, Elisa, faz a nossa prece de encerramento. Já que você tem cara de pobreza, eu vou voltar, Elisa. Tá bom, faço. Ai, ai. Eu vou desligar o ventilador para não atrapalhar aqui. Ai, nesse momento, a gente vai se concentrando, fechando os nossos olhos, fechando, não literalmente, mas alegoricamente, a porta do nosso quarto, para que a gente deixe fora as coisas, né, que são externas e nos concentremos no Jesus, nosso mestre, amigo, a Meimei, nossa mentora, os nossos mentores espirituais. Mais uma vez, Senhor, agradecemos esses momentos de estudo na qual nós estamos relembrando, porque viemos estudando o seu evangelho por muitas e muitas reencarnações. E agora, com o espiritismo, a nossa mente mais aclarada, agradecemos essa oportunidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos de paz, tranquilidade e harmonia possam se estender a todos aqueles que não puderam estar presentes hoje conosco, possam se estender aos nossos vizinhos e também a nossa casa Meimei, no Camorim, que ela possa também receber essa energia, esse bálsamo, num lugar que é de estudo, trabalho, socorro, que eles possam estar também sendo beneficiados por esses momentos de estudo que nós estamos fazendo online. Fique conosco, Senhor, como sempre faz, e que possamos ser merecedores desse seu amor. Que assim seja, por graças a Deus. Obrigada, Elisa.